Olá pessoal, tudo bem? Eu vim conversar com vocês sobre um assunto bem interessante que talvez vocês já tenham se dado conta ou não, né? Então vamos ver aí qual que vai ser a opinião de vocês. Quem puder participar e até colocar algum detalhe daquilo que acha, se concorda, se discorda, enfim, a gente vai conversando juntos aí, tá bom? Meu nome é Cirlei Mendes Delicoli, eu sou coach de desenvolvimento pessoal e a minha conversa de hoje com você é a seguinte. Eu moro aqui perto de uma universidade, aqui na minha cidade de Curitiba, e eu tenho observado, já passei por lá algumas vezes em diferentes horários, e o que eu observo é assim: jovens, recém-chegados na universidade, né? Agora ainda é início do ano, lá as aulas começaram em fevereiro, por exemplo, então durante o mês de março e outras épocas também, eu passei em frente dessa universidade 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, e tem alguns bares em frente da universidade, o que a gente já acha que pode ser um pouco ruim, né? Ter bares nesse local. E aí o que acontece? Eu olho que aqueles bares estão lotados, às vezes 11 horas da manhã, 10h30, 2 horas da tarde, 4 da tarde, e eu começo a pensar assim: será que isso é normal? Ou será que isso é comum? Então há uma diferença entre o que é comum e o que é normal. Esse é um dos exemplos que eu trouxe para você hoje, para você refletir assim comigo, o que seria então algo normal e algo comum? Eu não acho que seja normal uma pessoa pagar uma universidade, porque é uma universidade paga, particular, e não usufruir daquilo. E os pais normalmente não sabem disso, né? Pode ser que não saibam daquele comportamento. Então, muitos jovens, às vezes assim, eles ficam para fora do bar até, bebendo cervejas e fumando e tudo mais, e conversas e tudo, e a universidade ali na frente. Então, na minha concepção, né, dentro daquilo que eu penso, será que isso é normal ou isso é comum? É comum, porque todos os dias acontece. Outras coisas que acontecem no dia a dia, por exemplo, eu converso muito com pessoas do meu próprio atendimento, dos atendimentos que eu faço, e vou te passar essa reflexão também. Filhos, adolescentes, jovens que chegam em casa, não conversam com os pais, entram, mal dão ali um oi, muitas vezes nem dão oi, e se fecham nos seus quartos, e lá eles ficam com computador, ou com jogos eletrônicos, ou videogame, ou WhatsApp, enfim, o que for, né, no celular. E horas, passam horas, e os pais não sabem daqueles filhos, não conversam com aqueles filhos. E muitas vezes passa o sábado, então, né, o final de semana, sábado e domingo, naquela situação. Outra coisa que acontece, que também eu vejo nos meus atendimentos, assim, eu pergunto para mulheres, quando eu atendo as mulheres: você tem conversado, olhando no olho do teu marido? Isso é frequente? Não, a gente conversa. Algumas me falam: a gente conversa. Ok, mas é uma conversa olhando... Não, é sempre na correria, olhar no olho é bem difícil. Aí eu pergunto: mas isso é normal? Não se olhar no olho? Ou isso é comum? Isso acontece no teu dia a dia, mas você escolheu aquela pessoa, você se casou com ela, ou você escolheu ela como companheiro, companheira, e não se olham? Como assim? Até que ponto que isso é normal na nossa vida? Até que ponto que isso é comum na nossa vida? E assim, outros aspectos, outra coisa que acontece, as pessoas me dizem assim: nossa, você deve ter ouvido falar isso, ou sente isso, num dia de domingo, né, quando chega lá a hora da noite, que passa lá, tá terminando o Fantástico, a musiquinha do Fantástico, já começa aquela depressão, aquela insatisfação, porque amanhã tem que trabalhar, amanhã segunda-feira tem que trabalhar. Então, o quanto que isso é normal, ir trabalhar insatisfeito, ir trabalhar desanimado, ir trabalhar querendo não estar trabalhando. Isso é comum ou isso é normal? Outra coisa, também no trabalho e em outras situações da vida, burlar regras na empresa, fazer o que não pode ser feito. Não, mas ninguém está vendo, então eu faço porque ninguém está vendo. Ou passar a perna em alguém, levar vantagem, até num simples troco de uma panificadora, de uma farmácia, passar a perna em alguém no sentido de levar vantagem sobre aquela outra pessoa. Isso é comum ou isso é normal? Veja, tudo isso que acontece na nossa vida, a gente se permite.
A gente permite que essas circunstâncias, esses fatos se tornem comum na vida da gente e até assumindo uma verdade e um lugar de coisa normal, quando não é normal. Então veja, o que você está aceitando na tua vida? Porque é você que coloca tanto a forma como as pessoas estão te tratando, por exemplo, como a maneira como você encara as coisas. É você que determina se aquilo é para você, tá tudo certo, tá tudo normal, né? Outra coisa bem importante, como vai o teu contágio social? Se o contágio social da gente, ou seja, as pessoas que a gente se vê como amigos e colegas de trabalho e tudo, e que tem aquele contágio social diário, constante, frequente, essas pessoas têm um contágio social positivo, me agregam alguma coisa ou me colocam para baixo, só para baixo? Então, até que ponto que eu também estou achando que isso é normal, ter pensamentos negativos, limitadores, isso é normal na minha vida, ou isso tem sido comum na minha vida? O fato é que quando a gente começa a aceitar muita coisa que é comum como sendo normal, mas que a gente sabe que não é normal, aí a gente começa a ter uma vida mais ou menos. E aí a gente fica mais ou menos realizado, mais ou menos satisfeito, mais ou menos feliz, mais ou menos contente com os resultados. E será que você está querendo algo diferente? Até que ponto que você gostaria de não estar nesse senso comum, nessa coisa comum, mas sim o normal que é perfeito, que é bom, que é ótimo, que é extraordinário, que é a vida dos sonhos. Isso é o normal, foi para isso que a gente veio aqui. Todos nós temos uma missão de vida e um propósito de vida. Será que eu vim nessa vida só para ter uma vida mais ou menos? Ou eu que estou aceitando isso e os anos passam e os dias passam e isso é o que eu aceito e é assim que acontece? Pense sobre isso e me diga também quais são as suas impressões sobre o que é normal e o que é comum, ok? Há uma diferença aí se você quer uma mudança. Se você quer uma mudança, você sabe que você é capaz de mudar. Às vezes sozinho não. Às vezes sozinho não dá conta, às vezes sozinho é difícil, às vezes sozinho começa e para, desiste no meio do caminho. Então, assim, eu me coloco à disposição com os meus atendimentos de coaching e poderei ajudar você em algum desses aspectos. Mas, principalmente, essa live veio para você identificar o que na tua vida está sendo comum ou normal, tá? Há uma diferença também quando a gente quer realmente fazer uma mudança de vida. Fazer uma mudança que não é fácil, como eu já falei, não é fácil, não é do dia para a noite. É algo que tem que ser um processo. Eu digo assim que é como a água se transformar em gelo. É um processo, devagar que a coisa acontece, mas acontece. Desde que você esteja disposto para isso. E aí já é um assunto para uma outra live futura que a gente pode fazer, que é o quanto que eu estou interessado numa mudança ou o quanto que eu estou comprometido com a mudança. Isso também tem uma diferença bem grande. Então eu vou deixar você pensando hoje sobre o que é comum e o que é normal. E aí numa outra oportunidade a gente conversa sobre essa questão do interessado e do comprometido, ok? Gostei muito de falar com você sobre isso. Coloque aí se você também acha esse assunto interessante, já tinha pensado sobre isso e quais são as suas impressões aí no dia a dia, do que é comum e o que é normal, tá bom? Me coloco à disposição, podemos conversar quando você quiser. Fica aí meu contato também. Muito obrigada, tchau e até a próxima.